Voltamos a falar sobre esse assunto porque estamos no mês da visibilidade trans e hoje o assunto do quadro Seu Direito são as leis que combatem o preconceito e garantem a inclusão da população LGBTQIA+, na sociedade. Murilo Lucena vai explicar para a gente quais são essas leis e como elas funcionam. Murilo, por gentileza. Cabalau, são diversas leis que garantem hoje a essa população direitos que antes, por muito tempo, foram negados. A gente está falando sobre o acesso básico, aquilo que as pessoas também precisam no dia a dia. A gente conversa a partir de agora com o Hackley Bueno, ele é presidente da Comissão da Diversidade, Sexualidade e Gênero aqui da OAB. A gente começa falando a respeito de um tema que é muito sensível ainda para as pessoas e que é também muito cobrado. União estável, por exemplo, hoje é um assunto que também requer um pouco de atenção. Bom dia. Bom dia, principalmente com a bancada conservadora do Congresso tentando avançar, projetos que visam diminuir ou invisibilizar a vivência das pessoas LGBTs, como é o caso da união estável homoafetiva, que em 2011 o STF reconheceu a possibilidade e em 2013 o CNJ regulamentou a conversão da união estável em casamento, consequentemente em casamento. Bom, uma coisa que foi uma conquista também da população ao longo desses últimos anos foi a mudança do nome social, ou seja, isso trouxe mais visibilidade e a garantia também de mais direitos para essas pessoas. Então, a mudança do nome social é uma conquista que apesar do que muitos dizem que a gente busca privilégios, a gente luta a nossa luta é por igualdade, em 2022, com a alteração, com a implementação da lei que possibilitou a alteração do nome social, não só as pessoas LGBTs podem alterar o seu nome, o seu prenome, mas qualquer pessoa hoje pode fazer essa alteração uma única vez. Esse mês da visibilidade, ele chama a atenção também, presidente, para essa questão que é muito sensível à violência ainda, que é muito recorrente. A comissão aqui do OAB recebe com frequência esse tipo de denúncia em relação a isso? Infelizmente sim, a gente acompanha alguns casos, inclusive o caso recente da Ana Carolina, um caso que nós estamos acompanhando de perto, uma mulher lésbica que foi violentamente assassinada no nosso estado, que é mais um dos casos que nós viemos acompanhando, que ocorreram ao longo do ano de 2023. Infelizmente, quando saírem os dados oficiais, o estado do Maranhão vai pontuar novamente, negativamente, como um dos estados que mais cometeram violência contra a sua comunidade LGBT. Bom, o telespectador participa, acabei de ler aqui uma pergunta em relação à questão do casamento homoafetivo, que ainda também é um tema muito sensível. Algumas pessoas, além do preconceito, também não sabem quem tem essa intenção de fazer essa união. Como é que é feito isso? Então, hoje a regulamentação implementada pelo CNJ é o mesmo mecanismo de um casamento comum. A mesma regra que é aplicada aos casais heterossexuais é aplicada por equiparação aos casais homoafetivos. Hoje, como é que uma pessoa, qualquer pessoa que seja ela, pode denunciar algum tipo de violência contra qualquer pessoa da população LGBTQIA+. Sim, inclusive recentemente o STF entendeu pela equiparação do crime de injúria ao crime de injúria racial, e cometido contra as pessoas LGBTQIA+, e a partir desse entendimento, aplica-se o mesmo dispositivo, a denúncia ela passa, qualquer pessoa tem um direito, não um direito personalíssimo, ele passa a ser um direito potestativo de qualquer pessoa que presencia a situação de injúria. Hackley, hoje em dia a adoção é comum no universo da população LGBTQIA+, mas é um processo fácil ou mais burocrático? A burocracia ela é um processo que é igual para todos os casais, porém é ainda mais dificuldade para casais LGBTs. Inclusive, no caso de Balsas, nós tivemos um caso triste de uma família que estava com uma criança desde de muito novinha, 4 anos, e o juiz entendeu que eles não deveriam permanecer pela guarda da criança. Infelizmente, a decisão foi reformada, mas são casos que a gente percebe claramente que há uma questão do preconceito ainda muito enraizada nas instituições do nosso país. Muito obrigado pelas informações. A gente teria outros assuntos aqui para tratar, porque o tema é muito vasto, mas eu agradeço aqui a presença do presidente também da Comissão da Diversidade do OAB, que nos trouxe também algumas ideias a respeito de diversos temas que ainda são muito sensíveis ainda para a gente se discutir aqui em relação a esse tema. Um mês de visibilidade e que a gente traz, só para encerrar, um dado a respeito dessa violência que a gente tratou aqui, de acordo com a Associação Nacional de Trans e Travestis de todo o país, foram 153 mortes de
pessoas trans, somente de pessoas trans em 2023. E esses dados atualizados de forma nacional, só daqui para maio a gente vai ter um panorama do que está acontecendo de verdade nessa violência. O Brasil hoje é o país que mais mata pessoas da população LGBT. Segundo um levantamento nacional, é uma morte a cada 37 horas. Isso é muito para todo mundo ter que engolir essa situação sem essa falta de políticas, com a falta de políticas públicas para isso. Eu volto com vocês. De fato, Murilo, são números altos e preocupantes e fica de alerta. Obrigado, Murilo, pelas informações.